Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. O tempo é curto, nós vamos acelerar aqui em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, verso 45. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Quero ministrar esta palavra que Deus pôs no meu coração nessa semana. Eu tive meditando nela, orando ao Senhor e pedindo: Senhor, uma palavra já tão mencionada, tão apresentada, o que o Senhor quer nesta noite? E creio que entendo o propósito de Deus. Marcos 6:45. Marcos 6:45. Está escrito assim: imediatamente obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas, quando viram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos ouviam e estavam atemorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o coração deles estava endurecido. Estando no outro lado, seguiram para a terra de Genezaré e ali aportaram. Amém. Diga: Senhor, obrigado por tua palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Porque ela é remédio que vai curar a minha vida. Diga: ela é alimento que vai fortalecer todo o meu ser. Diga: ela é luz que vai brilhar e mostrar o caminho que devo andar. Agora, sem fechar a Bíblia, ponha no colo e aplauda o Senhor. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Era o milagre da multiplicação de pães e peixes. Terminado esse milagre, terminado o culto no monte em que Jesus fazia, ele pega os seus discípulos e diz: vão para o outro lado, pode subir no barco, e vão para o outro lado. E os discípulos obedecem e estão indo para o outro lado, e Jesus sobe de novo ao monte para orar sozinho. Eu não sei quanto tempo Jesus ficou orando ali, mas tempo passou, porque no final da tarde para a 4ª vigília significa que já era quase romper do dia. E os discípulos estavam em alto mar, ainda na travessia, ainda seguindo as ordens de Jesus, a caminho, e o vento soprando, diz que o vento contrário, vento forte, onda, mar esbravejando, e os discípulos desesperados tentando remar, e de repente Jesus vê tudo o que está acontecendo, e Jesus vai passar por eles. É interessante que diz aqui que pensaram que era um fantasma, deram grande, porque estavam aterrorizados. Mas onde está? Vendo-os fatigados a remar, porque o vento era contrário, andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. Jesus não ia entrar no barco, Jesus ia passar, fazer o caminho. Enquanto seus discípulos estavam no barco, Jesus ia fazer o seu caminho de um modo diferente. Ele estava andando por sobre as águas.
querendo ir adiante, chegar primeiro. Mas só que eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, e isso fica para você nesta noite. Quando Jesus manda você fazer alguma coisa, você pode ter certeza que o vento pode se levantar, pode vir tempestade, pode vir vento contrário, pode vir o que quiser, sabe, para te assolar, para te pôr medo, para fazer você recuar, para fazer você reclamar. Mas eu quero dizer que Jesus está vendo. Diz que ele estava lá no monte assistindo e vendo os discípulos todos lá, lutando pela sobrevivência. Jesus está olhando você lutar pela sua vitória. Jesus está assistindo. Ele é aquele que tudo vê. Talvez, às vezes a gente está passando por situações e a gente pensa assim: Deus não está vendo. Deus está vendo. E Jesus de repente vê tudo aquilo e ele passa por perto, querendo ir adiante. Eu fico pensando, mas por que Jesus, vendo a situação daqueles discípulos, ele quer passar adiante e deixar os discípulos na mesma situação? Alguém pode perguntar para mim, dizer para mim: fala, pastor. Sabe por quê? Porque Jesus não se intromete na nossa vida. Jesus espera que a gente o convide para estar nos nossos problemas. Tem gente que na hora do problema se isola de tudo e de todos. E hoje eu quero que você entenda que Jesus quer que você convide Ele, porque Ele está passando do lado, Ele está por perto, Ele está assistindo tudo, mas Ele não vai interferir onde você não quer que Ele interfira. Jesus passa e os discípulos aterrorizados. O homem tem essa tendência: tudo que foge à compreensão, o homem ou espiritualiza ou sataniza. O povo ou deifica, faz um Deus, ou sataniza, faz um Satanás. O povo viu Jesus andando sobre o mar, a primeira coisa que eles gritaram era o quê? Era um fantasma. Um bando de homem gritando com medo: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus manda essa palavra para você hoje. Ei, para de se apavorar com as situações. Para de se apavorar com as situações. Para de se apavorar porque o vento está soprando. Eu mandei vocês irem para o outro lado, eu vou garantir a tua chegada. É Ele quem garante a sua própria palavra. Ele começou dizendo: suba no barco e vá para o outro lado. Você acha que você vai naufragar se você está ouvindo a voz do Senhor? Aquele que ouve a voz do Senhor sempre tem um porto seguro. Sempre tem um outro lado esperando por você. Ei, hoje eu quero que você saiba que Deus vai mudar situações. Você crê nisso? Você então esbraveja e é para mim. Deus vai mudar situações. Deus, o mesmo Senhor que fez aqueles discípulos entenderem, Deus vai fazer você entender o que muitas vezes você não entende. Amém. Letícia, cadê a Letícia? Testemunhou aqui que mesmo sendo de berço cristão evangélico, algumas coisas às vezes a gente não entende. Os discípulos tinham visto a multiplicação dos pães, um dos milagres mais distintos de Jesus. Multiplicou pães e peixes para uma multidão enquanto ele fazia o seu culto no monte. E os discípulos assistiram aquilo que, quando a coisa é partida, ela não é diminuída, ela é multiplicada. Letícia, espero que você tenha entendido para nunca mais esquecer. Quando as coisas são partidas pela palavra de Deus, não há diminuição, há acréscimo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você que é partidor vai ter acréscimo e acréscimo e acréscimo da parte do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro esta palavra sobre a sua vida.
A Mari não estava aqui. O Fábio estava na minha sala. Enquanto nós conversávamos, o Fábio me falou algumas coisas e ele chegou a dizer: ela não está aqui, eu posso contar. No dia que você estiver assistindo esse vídeo, você não se espante não, porque eu falei de você, né, quando você não estava presente, tá? Mas o Fábio falou, ela está meio incrédula. Aí naquela hora o Espírito de Deus tocou no meu coração. Eu peguei um papel e falei: Fábio, fica quieto. E o Espírito, não é psicografia não, tá, querido? Por favor. Peguei o papel e escrevi: Mari, o Espírito de Deus acaba de me falar isso. E mandei para ela. Escrevi, dobrei e falei: Fábio, você pode ler, mas é para Mari, não é para você essa palavra. E olha o resultado hoje. Sabe, eu quero dizer que tem coisas sobrenaturais que Deus quer desatar na tua vida. Quando a Letícia liberou primícia, tá lá de Honda Civic, passou no concurso, quer dizer, no concurso que tinha sido aprovado, agora já foi chamada. Quando a Mari entendeu alguns princípios, eu fiquei sabendo que o Fábio já havia pedido a Mari em casamento várias vezes, e ela sempre disse não, apesar dos dois viverem juntos. E ela teve que pedir o Fábio em casamento na frente de 400 pessoas. É verdade ou não é? Ela que teve que pedi-lo em casamento. E se casam amanhã de manhã e se batizam amanhã à noite. Sabe, é um tempo novo de Deus. O ano da reforma não era uma profecia de simplesmente de mover a igreja, de incendiar a igreja. Não, é um decreto do eterno na sua vida, na minha vida. Onde, em tempos de crise, poderíamos viver o que estamos vivendo hoje. E tem mais, querido, tem muito mais da parte de Deus. Ei, prepara teu coração. Prepara o teu coração. Tire do teu coração toda incredulidade. Tire do teu coração todo comodismo. Tire do teu coração tudo aquilo que está deixando você com preguiça espiritual. Começa a se mover, fazer a tua parte. Porque Jesus estava passando ao lado do barco e ele não fez nada enquanto os discípulos não se moveram. É um fantasma, mestre, socorre-nos. E Jesus disse: tem bom ânimo. Ei, tende bom ânimo, sou eu. Não tenha medo. Hoje eu quero te desafiar a não ter medo mais das situações. Hoje eu quero te desafiar a não ficar com medo. Será que vai dar certo? Ei, querido, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se você é filho de Abraão, pela fé, gerado pela fé, não tem se. Eu já te dou garantia dos céus que vai acontecer. O impossível para nós já é possível para Ele. Nós vamos ver o desatar de Deus nestes dias. Espere, escreva o dia, a hora e o lugar. Você vai viver um desatar da parte de Deus por esses meses seguintes. 2016, querido, estamos na metade do ano. Você chegou até aqui e os fins serão melhores do que os seus começos. Deus vai mudar a situação aqui, ó. Sabe, tá orando por alguém que não está muito, né? Espera, Daniel. Deus vai mover as águas. Amém? Deus vai fazer papel sair de gaveta. Deus vai mover de maneira que a gente não entende como. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um terreno.
troca por vestido? Troca terreno por vestido? Troco. Ei, eu preciso de um terreno. Troca um terreno por uma casa? Troco. Ei, eu tenho uma dívida. Aceita a casa como pagamento da dívida? Aceito. Deus vai trabalhar de modo que a gente não vai entender, mas Deus está trabalhando em favor daqueles que creem, e só os que creem. Celebra o Senhor agora. Celebra o Senhor. Os discípulos gritaram. Jesus subiu no barco. Quando ele entra no negócio, meu querido, tudo se aquieta. Diz que o vento cessou, o mar se aquietou e eles chegaram do outro lado. Quero dizer que tem uma nova história para você. Em nome de Jesus, o tempo urge e Jerusalém está perto. E eu quero dizer que Deus tem um novo porto. Vai haver muita mudança esse ano ainda. Prepara. Vai haver muita mudança. Ei, escreva dia, hora e lugar, porque hoje eu estou na veia profética. Escreva o que eu estou te falando em nome de Jesus. Tem muita gente que ainda vai mudar para casa nova esse ano. Tem muita gente que ainda vai trocar de carro esse ano. Tem muita gente que Deus vai trocar o coração esse ano. Tirar o coraçãozinho duro, aquele coraçãozinho tinhoso, teimoso. Ei, em nome de Jesus, eu dou ordem no reino espiritual, onde é um parente aqui de coração duro. Em nome de Jesus eu decreto que seja despedaçado e o Senhor dê um coração mole. E esse coração vai estar escrito a palavra, você vai ver, vão se converter na tua casa. Vai se converter na tua casa. Ei, onde tem célula aí, ó? Ó, começa a fazer na sua casa uma célula, que você vai ver teus parentes todos dizendo: mas eu não sabia, eu não conhecia esse Deus, eu tinha uma religião, mas eu não sabia que Deus era poderoso. Amém. Para encerrar, querido, o barco, que muita gente fala, com Jesus no barco está tudo bem. Eu quero dizer que o barco é apenas o objeto, o instrumento de locomoção para Deus te levar para o porto seguro. Se hoje a coisa está meio assim, você pode cantar: o vento balançou meu barco em alto mar. Mas eu quero te dizer, querida, o barquinho é pouco tempo que você vai ficar nele. Você entendeu isso? Ei, Jesus já está do teu lado. Chame por Ele, que Ele vai entrar nesse barco e Ele vai te conduzir ao lugar onde Ele prometeu. Ele disse para os discípulos: vocês vão chegar lá em Genezaré, e é lá no lugar que Deus te prometeu que você vai chegar. Só quem crê e recebe, celebra o Senhor. Solta aquela música lá, ó, e apaga a luz. Solta aquela música. Aí onde você está, quero que você, com a sua alma, com o seu coração, ouça essa canção, se debruce diante do Senhor, feche os seus olhos, se não quiser, mas chame pelo Senhor, solta aí, fale com o Senhor. Hoje, Deus quer ouvir a tua voz. Amém. Leva-os em paz embaixo da tua graça e do teu poder. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz e não pequem mais. Amém. Agora, vocês sabem que é proibido sair daqui. Quem está vindo pela primeira vez sabe, é proibido sair daqui sem fazer assim, ó. I love you vocês. Vocês são o povo mais lindo desta terra, o povo de Deus. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Aleluia. E aí, pastor? Nós somos
da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Estamos aqui na Praça Comandante Arthur Thompson 564 em Vila Formosa. Convido você, venha estar conosco aqui em nossos cultos na terça-feira às 20 horas, na quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 18h30. O Senhor te abençoe, milagres na tua vida. Deus te abençoe.